Hoje a gente vai aprender como deixar a voz bonita no microfone. Eu vou te ensinar a usar esse cara aqui. Se você já canta, eu vou te dar algumas dicas para deixar a sua voz ainda mais bonita no microfone. Se você nunca segurou um microfone, então esse vídeo vai te ajudar muito. Bom, vamos pro vídeo. Meu nome é Ícaro Melo e aqui no meu canal você encontra dicas de técnica vocal, dicas de canto que tem a ver com interpretação, melismas, como dividir vozes, como usar um microfone, que é a dica de hoje. Tudo que tem a ver com o dia a dia de quem canta ou de quem quer aprender a cantar do zero. Se você é hoje um desafinado, se você quer aprender a afinar sua voz, esse canal tem dicas para você também. Bom, vamos lá. Eu quero te explicar como vai funcionar esse vídeo aqui. Eu vou falar do microfone, vou te ensinar como segurar esse microfone, como posicionar ele para tirar o melhor som. Eu vou te dar algumas dicas que as pessoas não falam, coisas que vão um pouco fora do senso comum. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo, porque ele vai ajudar desde quem nunca segurou um microfone até quem já canta há anos em barzinhos, em igrejas e faz shows de palco e não sabe dessas dicas aqui. Para quem não sabe, esse é um microfone dinâmico. É o microfone que a gente mais vê nos palcos. Microfone dinâmico é o tipo de microfone que ele é. Os técnicos de som também chamam ele de microfone de bastão. Existem versões dele com fio e sem fio, mas no palco você sempre vai encontrar um microfone desse tipo. Ele é conhecido também por ser um microfone duro. O que quer dizer isso? Ele é um microfone que ele é menos sensível aos barulhos que estão perto dele. Por exemplo, num palco às vezes você tem uma bateria lá atrás, uma guitarra fazendo barulho do seu lado, e esse microfone ele foi feito para captar com mais clareza os sons que estão perto dele. Eu vou abrir ele aqui para você. Legal. Essa parte aqui é a cúpula do microfone, é aqui onde o som é captado, nessa parte de cima, na verdade. Do lado aqui você vê plástico, enfim, ele foi feito para captar o som nessa parte de cima. Por conta disso, você precisa segurar o seu microfone virado para sua boca. Ele precisa estar virado para sua boca e existe um jeito certo de você segurar o microfone. O jeito certo é você segurar no corpo. Muita gente acaba segurando o microfone assim, acaba segurando o microfone assim, acaba segurando o microfone assim, e isso está errado. O microfone ele precisa ser segurado pelo corpo, porque cada coisinha que você faz aqui, ó, modifica o som dele e o técnico de som não vai conseguir deixar sua voz bonita como ela deve sair nas caixas de som. Então eu tenho que segurar ele assim, virado para minha boca, e eu vou te mostrar agora, eu vou mudar o som para esse microfone, e eu vou te mostrar agora a diferença que faz quando eu viro ele para os lados. Vou cantar uma música aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Você percebeu que o som vai ficando magrinho, vai sumindo quando eu viro bastante? Ele precisa estar virado para sua boca. Quanto mais eu viro o microfone para o lado errado, mais corpo eu perco do microfone. E a distância legal para você usar esse microfone é assim, ó, uma distância de 4 dedos. Tá ótimo. Você não precisa colar na sua boca, mas tem uma manhãzinha que eu vou te passar também daqui a pouco. Uma coisa que a gente precisa entender também é que às vezes você vê os cantores colocando o microfone lá longe, igual o Leonardo Gonçalves, assim. É possível fazer isso, não é errado, mas existem vários pormenores por trás disso. Ele, por exemplo, não está usando um microfone de 200, nem de 500, nem de R$1.000, nem de R$2.000. Ele está usando microfones geralmente na casa dos R$7.000, R$10.000, R$15.000. Por mais que a carcaça apareça com o microfone da sua igreja, não é o mesmo microfone. Não é só o microfone, são os equipamentos por trás do microfone. Então antes de você sair se aventurando fazer isso e pensar que a culpa do seu som não tá vindo é do técnico de som, tem outras coisas envolvidas. Usa nessa distância que vai funcionar para você. Algumas dicas que eu quero te dar aqui sobre esse microfone. Tem uma coisa que se chama efeito proximidade. Olha só, quando eu canto uma música baixinho, se eu fizer isso daqui, ó. Parabéns pra você. Mas eu quero um negócio mais intimista, mais pesado, que a minha voz chegue com o corpo, uma coisa mais romântica, assim, ó. Parabéns pra você. Você percebeu que só de eu trazer o microfone mais perto da minha boca, eu consegui um pouquinho mais de corpo? Agora olha só. Parabéns pra você nessa data. Se eu subo o volume da minha voz, é interessante que eu tire um pouquinho o microfone também. Muita gente não pensa no microfone como um instrumento. Tem gente que fala que ele tem que estar cravado aqui e você tem que guiar só a sua voz para aumentar ou abaixar o volume, a dinâmica e tal. Isso é uma verdade, mas existem momentos que você quer um tipo de som que exige mais volume da sua voz, que vai soltar mais volume na sua voz. Nessas horas não tem problema nenhum você fazer isso aqui, ó. Dá uma afastadinha leve,
já vai ficar tudo perfeito. Ah, eu quero cantar uma música com um som mais fraia assim, mas um som mais baixinho. Você aproxima da sua boca. Não tem problema nenhum. Não vai colar na sua boca porque isso não é muito higiênico e também não é legal, né? Aproveitando, muita gente fala, você tem que ter seu próprio microfone. Nem sempre. Não é só o microfone que vai interferir na qualidade do seu som. Em primeiro lugar, a sua voz tem que estar bem trabalhada, você tem que ser uma pessoa que estuda, que tem o controle da sua técnica, da sua dinâmica. O microfone, ele tem um papel de importância muito grande, mas só que o ouvido do ser humano, ele tem algo que se chama a adaptação sensorial, que mesmo que o som esteja ruim, ele vai se adaptar àquele som e vai parar de incomodar. Agora, uma voz ruim, que desafina, que não tem controle da sua dinâmica, que berra pra caramba, não tem som que faça, não tem acomodação sensorial que dê jeito. Agora é importante a gente falar também sobre equalização. Você já deve ter visto o pessoal falando, coloca mais grave no meu microfone, coloca mais agudo no meu microfone. As pessoas às vezes pensam, né? Minha voz tá um pouquinho grave hoje, que a gente tá cantando de manhã. Tem como colocar mais agudo para minha voz ficar menos grave? As pessoas pensam que quando a gente mexe no grave e agudo do microfone vai acontecer isso aqui, ó. Oi, 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 vou colocar agudo agora. Oi, oi, oi. Elas pensam que acontece isso daí. Mas eu vou te mostrar aqui na prática como é esse negócio do grave e do agudo. Olha só. O som tá nesse microfone aqui de novo. Eu vou colocar agora mais grave. Você vai ver que o som vai ficar mais gordo, vai ficar mais embolado, mas ele também vai trazer mais peso. Agora eu vou tirar esse grave e eu vou colocar mais médio. Esse médio, muitas vezes no som de lugares de show, lugares de casamento, em igrejas, enfim, de eventos, você vai ver que vai parecer um pouquinho do som do carro da Cândida. Ele equilibrado é um som que você precisa, porque a sua voz está nessa região média, mas quando você deixa ele muito alto, com muito médio, olha só como ele fica estranho, fica bem esquisito, não fica? Vou voltar o médio para a posição normal e agora eu vou aumentar o agudo. Olha só o que acontece quando eu aumento o agudo. Os agudos no microfone, eles servem para aumentar a inteligibilidade da sua voz, mas se você aumenta muito os S's, olha só como o S sai. Sai bem marcado. Dependendo do nível do equipamento de som que tem onde você canta, o técnico de som vai colocar esses ajustes só no seu ouvido ou só no seu retorno, porque o som das caixas, que a gente chama de PA, que é o som que chega nas pessoas, é ajustado por ele conforme a necessidade que ele vê. Então quando você fica, põe mais agudo, tira agudo, só tá mudando para você, não tá mudando pro pessoal que tá te ouvindo lá embaixo, o pessoal que tá te ouvindo lá na última cadeira, tá bom? Então não fica nessa neura, deixa um som que seja gostoso para você ouvir e que vai te dar segurança para continuar cantando. Olha só, então voltando para esse microfone aqui, então eu preciso dosar o som para que ele não fique nem muito grave, embolado assim, nem muito médio assim, e nem muito agudo assim, onde meus S's começam a aparecer demais. Eu tenho que deixar de um jeito que eu goste, numa equalização legal. Claro que em alguns lugares você vai poder colocar efeitos, como reverb, que é esse efeito aqui, ó. Mas sem exagerar como eu estou exagerando aqui, você baixa ele para deixar com uma qualidade legal. Isso dependendo do lugar você vai ter essas opções. Mas algo que vai te ajudar muito é essa dica que eu te dei da aproximação do microfone. Vai cantar um som mais intimista? Traz ele mais para perto. Vai cantar um som um pouquinho mais pesado? Afasta ele. Ou se você quer que esse som pesado também chegue pesado lá porque a banda subiu a dinâmica, mantém ele nessa posição aqui, mas não engole o microfone, porque viu o que aconteceu quando a gente aumentou os graves? Quando você encosta ele e larga a voz, vai embolar tudo, vai parecer que tá legal, mas não tá legal. E antes da gente continuar, não esquece de se inscrever e marcar o sininho também para você receber todas as outras dicas de microfone que eu vou dar, quando fizer o vídeo sobre os tipos de microfone que existem e outras aulas de canto e técnica vocal. Para você não perder nada disso, você precisa se inscrever e marcar o sininho. E se estiver gostando, já deixa seu like aí também. Outra dica que eu já tava quase esquecendo também, tem gente que tem a voz bem estridente assim porque ainda não dominou como os ajustes corretos para tirar esse som bem estridente assim, para trazer para um som mais encorpado assim. Isso não se corrige com o microfone. Se você tem a voz ardida porque você não controla a sua voz, ardida eu digo algo que incomode a você, incomode aos outros, você precisa ouvir as dicas aqui do canal, precisa fazer aula de canto para melhorar isso. O microfone não vai resolver isso para você, tá bom? Não adianta você ficar esperando que o rapaz do som lá ajuste isso pra você se você nunca estudou. Outra coisa legal também de saber é que na maioria dos lugares que a gente canta existem retornos de palco, que são aquelas caixas que são viradas pra gente. Esse retorno, às vezes a gente fica pensando, poxa,
Será que tá saindo esse som lá pro pessoal? Não tá. O nome técnico que se usa pro retorno é monitor, ou seja, ele serve para você monitorar, ver se tá tudo na nota, ver se tá tudo certinho. Claro que o ideal é que você consiga um som que te agrada, um som que seja legal, que te faça cantar com segurança. Mas se o lugar que você tá cantando não tem retornos de qualidade, fica tranquilo, porque as caixas que são viradas para o público, as caixas de PA, elas têm uma qualidade muito maior. Usa o retorno só como sua referência. Além dessas dicas que eu dei hoje, existe um outro vídeo aqui no canal que eu vou colocar no card e vou colocar na descrição também, falando sobre como deixar a voz bonita pensando na técnica vocal. Esses vídeos são complementares, assiste esse e assiste esse outro também. Não esquece de dar uma conferida nos links da descrição. E é isso aí. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário falando: eu assisti até o final, fiquei com essa dúvida, ou eu assisti até o final e aprendi muito com esse vídeo. Bom, é isso aí, até um próximo vídeo e valeu!